dia, meu nome é Ana Júlia e hoje eu estou aqui para falar sobre alguns conceitos de ecologia. Bom, primeiramente, o que é ecologia? Ecologia é basicamente a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Por exemplo, eu estou aqui num lugar cheio de natureza, com várias árvores, vários animais, e isso demonstra o que é ecologia, porque sou eu, um ser humano, interagindo com o meio ambiente, com as plantas, com o oxigênio, ou seja, com tudo que há no planeta. Então, para começar, eu vou falar sobre os níveis de organização que a ecologia propõe. Primeiramente, na base da pirâmide, nós temos os organismos. Um organismo é o indivíduo. Então, eu, por exemplo, sou um organismo. Todo indivíduo separadamente. Por exemplo, um cachorro é um organismo. Só que todo organismo não vive isolado. Todo organismo vive em meio a uma população. E uma população é um conjunto de indivíduos. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, a espécie dos seres humanos é uma população. É a população que junta vários seres humanos. E claro, se você for pensar num termo mais social, temos a cultura, temos vários outros aspectos que a ecologia não estuda, já que a ecologia estuda mais os conceitos biológicos. Acima da população está o conceito de comunidade. A comunidade fala sobre várias espécies diferentes habitando um mesmo local. Então, por exemplo, nós temos um lugar em que tem seres humanos, mas tem também cachorros e gatos. Um lugar assim é uma comunidade. Todo lugar é uma comunidade, principalmente também porque tem muitos animais que não vemos, como as bactérias. Então, lugares onde são unidos várias espécies é uma comunidade. Um ecossistema tem a ver com a união das comunidades, mas também considera-se os fatores abióticos. Fatores abióticos são o quê? Temperatura, volume de chuvas, umidade. Então, tudo isso forma um ecossistema. E acima do ecossistema, no topo da pirâmide, está a biosfera, que é a união de todos os ecossistemas. Então, por exemplo, a biosfera une os fatores abióticos de vários lugares, une as populações de vários lugares, as várias espécies e as relações entre uma espécie com outra. Pode ser uma relação de competitividade, pode ser uma relação harmônica, e tudo isso faz a biosfera. Bom, nós temos relações ecológicas entre todos os seres vivos que habitam o planeta. Então, por isso, temos também o que chamamos de cadeia alimentar e teia alimentar. O que é a teia alimentar? Nós sabemos que todos os animais se alimentam uns dos outros. Então, por exemplo, nós comemos carne e a nossa carne vem de outros animais, como bovinos ou suínos. Então, isso forma uma cadeia alimentar. Só que não é só a gente que se alimenta de outros animais. O boi que a gente come, ele se alimenta também de outro animal, que se alimenta de outro animal. Por isso, nós temos que organizar a cadeia alimentar para poder estudar. A ecologia organiza as relações alimentares. Nós temos os produtores. Os produtores, eles são as plantas. As plantas são os produtores, porque no processo de fotossíntese, eles pegam a energia do sol e armazenam essa energia, transformando matéria inorgânica em matéria orgânica. Acima dos produtores estão os consumidores. Os consumidores são os heterótrofos. Lembrando que os produtores são autótrofos, ou seja, aqueles que produzem sua própria energia. Já os heterótrofos são os que precisam consumir alguém que produz energia. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas. Carnívoros são os que se alimentam de carne. E onívoros são os que se alimentam de tudo. Nós, seres humanos, por exemplo, somos onívoros. Os consumidores, eles podem ser primários, secundários, terciários e podem ocupar diferentes níveis tróficos. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam direto das plantas, porque eles se alimentam direto daquele que produz a energia. Então ele é o primeiro a obter aquela energia. Os secundários são os que se alimentam daqueles que se alimentam das plantas. Então, por exemplo, temos uma árvore que fez a fotossíntese e ela deu o seu fruto. Vamos dizer um alface, uma plantação de alface. Então foi um animal ali e comeu aquele alface. Ele é um consumidor primário. Ao me alimentar do animal, vou ser um consumidor terciário. Mas isso pode variar muito, porque, por exemplo, pode um animal comer o alface
em outro animal e comer esse animal, e por fim eu ir comer o animal. Ou também pode ocorrer mais outros milhões de processos até que eu coma aquele animal, ou até que outro animal venha e se alimente de mim. Então, por isso que é tudo muito relativo. Mas lembrando sempre que os produtores são as plantas e os consumidores primários se alimentam direto da planta, secundário vai de acordo com qual animal você está ingerindo, com qual nível trófico você está ingerindo. O primeiro nível trófico é composto pelos produtores, que são as plantas, e o segundo nível trófico por aqueles que se alimentam das plantas. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um produtor está no primeiro nível trófico e o consumidor primário está no segundo nível trófico, certo? Então, além disso, nós temos também os decompositores. Os decompositores são aqueles que degradam os restos mortais, e eles podem ser fungos ou bactérias. E o que a ecologia nos ensina? Além de muitas coisas importantes em questão de biologia, para estudos e tal, para fins científicos, a ecologia nos ensina a cuidar do planeta, a conservar o planeta Terra, conservar o meio ambiente. Por isso é importante lembrar também da diferença que existe entre conservar e preservar. Preservar significa você restringir o acesso humano ao meio ambiente, porque tem muitas pessoas que acreditam que o ser humano é como se fosse o vírus do planeta, porque onde o ser humano habita, ali a natureza se esvai. Do lado temos o conceito de conservação. Conservar seria você conciliar a vida humana com a natureza. Então, por exemplo, isso significa uma relação ecológica harmônica, quando você consegue conciliar a existência do homem em um local onde precisa também existir a natureza. Afinal, nenhum homem sobrevive sem a natureza. Já a natureza sobrevive sem nós, porque a natureza ficou muitos anos, milhões de anos sem o homem. Então é importante a gente pensar em formas de existirmos junto com a natureza, da gente desmatar, da gente parar de desmatar e da gente conseguir evoluir sem acabar com a vida da natureza. Então esse foi um vídeo falando sobre os conceitos básicos de ecologia e eu espero que todos tenham gostado e que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.